Agora vamos falar sobre um assunto bem importante que são funções, tá? Funções são bem parecidas com métodos, sendo que métodos estão associados a objetos e funções não necessariamente precisam estar associadas a métodos, tá? Então, caso a gente tenha um espaço de umas linhas de código que a gente quer que execute várias vezes durante o programa, é interessante que a gente modularize isso dentro de uma função. Porque caso a gente queira executar esse código várias vezes, no caso esse procedimento várias vezes no nosso código, a gente não vai precisar ter várias replicações dessas linhas de código pelo programa. Basta a gente definir uma função, tá? E o código que a gente quer que seja armazenado, né? O procedimento que a gente quer que seja armazenado, que aí vai ser necessário apenas a gente chamar a função, tá? E aí todo o código que está abaixo dela vai ser executado. Então a estrutura é bem essa aqui. A gente utiliza a palavra reservada def, né, para definir. A gente coloca o nome da função. Entre parênteses a gente passa o parâmetro, depois dois pontos, em seguida todo o código que a função executa, né? Sempre lembrando de identar para que o Python consiga reconhecer esse escopo, esse bloco de código. Aí com essa função definida a gente consegue chamar, né, executar o procedimento para qual ela foi implementada. No caso aqui só mostrar a palavra Hello World para o usuário. A gente pode definir também uma função como parâmetro, tá? Então a gente pode passar aqui na definição um parâmetro e aí a gente, no caso, vai poder tipo utilizar essa variável, esse parâmetro dentro do código da função, ok? Se você ver aqui, é, a gente vai mostrar hello aluna porque foi esse parâmetro que a gente passou. Essa porcentagem, esse porcentagem S aqui, ele basicamente vai substituir pelo o valor da variável nome. Como a gente está passando aqui aluna, então ele vai nessa parte aqui substituir pelo o nome, tá? O texto que a gente passar. Vou colocar aqui aluno só para a gente ver que o comportamento muda. Então, quando a gente tem funções parametrizadas, né, pode ser que, muito provavelmente, o, o resultado, o output, né, a saída seja diferente. Vai depender de como é que está o código, né? Essa função aqui a gente implementou sem parametrização. Então, vou colocar aqui para executar e só para tentar passar um parâmetro aqui para ver como é que, o que vai acontecer. Ele vai dar erro porque ela foi definida sem nenhum parâmetro. Então, a ideia é que essa função seja executada sem nenhum parâmetro. E aí volta a funcionar, tá ok? Vou mostrar mais alguns exemplos, né, para que vocês se habituem a utilizar a definição de função. É muito bom, é uma prática positiva, tá, no código de vocês, para que vocês não fiquem replicando o código, tá? Isso, inclusive, é uma má prática de código. Deixa até o código mais limpo você modularizar através de funções, ok? E aqui essa função é bem simples, tá? Ela simplesmente mostra para o usuário os números a depender do range que você colocar aqui. E como é uma coisa fixa, né, não está parametrizada, ele sempre quando chama essa função ele vai executar esse comportamento aqui, vai mostrar do número 0 ao 4, tá? Aqui só colocando para executar, a gente vai ver que esse é o comportamento. Aí caso a gente queira no código que esse seja o comportamento a ser executado em certa parte do programa, é só a gente definir a função e chamar, né, essa função na parte do código. Então economiza bastante linha de código. Aqui uma função simples, né, para somar números, só para fixar assunto. E você vai ver que o comportamento do resultado da função vai variar, né, bastante, a depender dos parâmetros que você passe e o código que você fez. Aqui a gente vai mostrar o valor do primeiro número, o valor do segundo número e a soma dos dois. Então, só é necessário fazer a chamada dessa função, né? E ele vai mostrar aqui com base nos parâmetros que a gente passou. Só para mudar aqui, né, para você ver que o comportamento realmente muda, a gente vê aqui que o valor foi diferente, tá? Era o esperado. Tem um conceito bastante interessante também, que são variáveis locais e globais, tá? A variável que é definida, declarada, né, atribuída dentro da função, o escopo dela, é, ela só pode ser acessada dentro da função, tá? Então, essa variável local ela só pode ser acessada dentro do escopo da função. Você pode ver aqui, deixa eu fazer uma alteração aqui só para mostrar um comportamento para vocês. Se eu tentar
mostrar para o usuário essa variável local não é possível, porque ela foi declarada nesse escopo aqui, tá? Nesse escopo aqui indentado abaixo da função, e eu estou tentando printar essa variável que foi declarada aqui no escopo da função fora do escopo dela, um escopo até um escopo acima, tá? Seria a indentação, essa indentação daqui, no mesmo nível da definição da função. Então não é possível. Agora, caso a gente mude aqui para global, você vai ver que vai funcionar porque essa variável que a gente está tentando imprimir foi imprimida no mesmo escopo que ela está tentando ser impressa, tá? Então funciona perfeitamente.